Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo da CNC caseira, dessa vez a 2.0. No último episódio nós fizemos os suportes SK e também as barras que vão passar pelos suportes SC16. E agora eu tive uma pequena ideia para a gente poder pelo menos cortar alguma coisa nesse episódio. Eu vou tentar fazer a nossa mesa do eixo Y, aquela que tem 30 centímetros. Eu vou ter que fazer uma pequena modificação e também nós vamos ver como montar os furos em cima dela e depois também os passos da máquina para poder colocar na minha CNC antiga para ver se eu consigo fazer ela funcionar ainda, porque faz muito tempo que eu não a utilizo. Então, muito bem, sem muita demora, aqui foi onde nós paramos. Nós temos agora nosso eixo Y aí com os 4 suportes SC, só que eles não têm nenhum tipo de furo aqui em cima feito na nossa mesinha, né? Eu deixei aberto aqui os projetos que eu havia feito antes, porque um deles, que é o que eu tinha colocado de nome de micro retífica, a gente pode colocar aqui esse projeto dentro do nosso projeto atual. Ele vai carregar todos os itens lá e nós podemos colocar pelo menos a base desse eixo Z que eu estava mexendo, né? Vamos apenas colocar ele aqui rapidinho, porque eu quero medir. Eu poderia ir lá e só medir, né, a distância desses pontos, mas eu quero medir principalmente essa peça aqui para saber qual é a distância máxima que eu posso deixar, né, do eixo Y, e também qual é a distância desses furos aqui. Eu acho que com essa peça que na minha máquina atual é o eixo Y, dá pra gente ver a diferença entre os dois suportes SC, né? Se a gente trouxer aqui ele um pouco mais para frente e colocar do lado desses outros dois aqui, olha só o tamanho do suporte de 8 mm para o suporte de 16 mm. Ele realmente aí dobra, quadruplica, né, a área, eu acho. Bom, muito bem. Vamos tentar buscar aqui então a distância desses furos. Eu acho que a gente pode apenas inspecionar aqui e clicar entre esses dois furos aqui. Nós temos 25 mm por 35, eu acho, até o centro. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho que escolher as coisas com mais calma também, né? Vamos colocar novamente para repetir a medida. E de um círculo até o outro, ele aparece duas medidas. E a distância entre o meio de cada um é 3, e a distância mínima entre eles, né, que é o espaço de dentro, vai ser 25 mm, porque tem meio milímetro para cada lado, né? Bom, muito bem, são 30 mm entre um furo e outro, e eu acho que do outro lado vai ser a mesma coisa. Vamos repetir aqui a nossa medida. É isso aí. São 3,3 centímetros aí entre esses 4 furos. Eu queria saber essa distância, essa medição, porque todas as chapinhas que eu coloquei na minha outra máquina, elas têm a mesma medida de distância. Então, se eu repetir isso aqui na nossa mesa nova do eixo Y, eu vou poder encaixar essa nova mesa na minha máquina antiga. Uma outra coisa que eu vou fazer também é que nós estamos utilizando muito espaço na esquerda e na direita aqui, né, na largura da máquina. Eu quero tentar trazer essas peças um pouco mais para dentro, porque quando eu for fazer a usinagem, né, desses furos e também dos suportes dos nossos suportes aqui SC, a minha máquina lá ela não consegue alcançar essa distância de 30 centímetros por dentro, né? Então, vindo do furo desse suporte até esse outro aqui, que é o máximo que eu iria, né? Nós temos ali 26 centímetros e a minha máquina ela não consegue fazer a tupia chegar até essa distância, né, por causa dos limites da máquina. Então eu vou aproveitar para trazer um pouco mais para dentro aqui, eu não sei quanto ainda, mas vou trazer um pouco mais para dentro nessa parte da mesa, talvez uns 5 centímetros, eu acho, de cada lado, e também fazer os 4 furos aí da nossa chapinha bem no meio dessa mesa para ficar um pouco mais fácil de mexer ela também. Muito bem, eu reorganizei os nossos itens aqui. Nós tínhamos os suportes todos em um local só e também as barras também em um local só. Então eu resolvi transformar isso aqui num componente. Nós temos aqui a barra do lado esquerdo, eu vou até colocar isso aí, e aqui a barra do eixo Y da direita. Eu estou apenas renomeando de uma forma um pouco mais rápida aqui, para a gente saber onde que ficam os itens, né? Falta ainda a gente colocar os nossos suportes que estão na mesa. E eu estou colocando eles juntos só para poder movimentar eles. Depois eu volto no grupo da mesinha aqui em cima, para a gente não ter nenhum trabalho depois na hora de mover ela para frente ou para trás, né? Muito bem, agora clicando lá em cima para ativar o componente todo, né? Nós temos aí toda a nossa CNC.
E eu tenho agora a barra Y da esquerda e a da direita, que a gente pode começar a mover elas. E aqui nós temos a mesa do eixo Y. Bom, eu tenho que fazer um pequeno quadrado na parte de cima para a gente fazer os furos, né? Então vamos começar fazendo os furos primeiro, depois eu dou uma olhada em como vai ficar a nossa posição em volta aí da nossa mesinha. Vou criar um novo sketch, clicar aqui em cima do nosso... Vamos colocar Capture Position, não sei por que aparece isso. Vou colocar aqui em cima da nossa mesa e eu acho que eu posso fazer linhas de construção e, bom, existem modos muito mais fáceis aí de vocês acertarem essas coisas, tá, galera? Eu vou apenas fazer algumas linhas de construção aqui no meio da nossa mesinha e vou planejar em volta disso aqui. Então, por exemplo, clicando nessas duas linhas, eu posso transformar elas em linhas de construção. Vou aqui na parte de criar retângulo e criar um retângulo a partir do centro. Como eu sei o centro ali da peça agora, talvez dava até para apenas passar o mouse, ele já apareceria, né? Mas, vamos lá. Vou colocar aí 30 milímetros, porque é o que a gente mediu na outra peça. Agora que eu tenho o nosso quadrado lá de 3 por 3, nós podemos colocar algum círculo no canto aqui deles. Eu acho que era de 10 milímetros, eu não tenho ideia de quanto que é o nosso parafuso lá. Só que aí vocês podem ver que ele começa a formar esse tipo de forma aqui. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a extrusão, eu teria que selecionar os dois ali para fazer a extrusão e levar para baixo, né, para fazer o furo aí da nossa peça. Mas a gente não vai fazer isso aí, eu vou deixar do mesmo modo que está ali. A gente pode apenas selecionar esse círculo e aqui em criar padrão retangular, e eu posso apenas afastar ele na direção do outro ponto, que é a 30 milímetros de distância, colocar apenas 2 furos e fazer o mesmo para o outro eixo. Então a gente tem aí os 4 pontos dos 4 furos aí da nossa peça. Clicando em OK, ele fica desse jeito. Só que aí na hora de fazer a extrusão eu teria que de novo selecionar esses pontos para fazer a extrusão e passar até o outro lado da nossa peça, né? Mas não é preciso, nós podemos apenas selecionar cada um desses pontos aqui, segurando o Shift. E aí eu vou ali na parte de sólidos e nós podemos utilizar a ferramenta de furo, né, de hole. Então clicando ali, eu vou ter que selecionar todos eles de novo, né? E muito bem, os 4 pontos. Nós vamos fazer a extensão do furo aqui no Extents até o outro lado. Então vou apenas girar aqui a nossa pecinha e clicar na parte de baixo da mesa. E aí ele tem a altura correta do furo, só que nós não temos o tamanho correto dele, né? Lá, se eu não me engano, era 10 milímetros de largura. E a altura dos nossos parafusos aqui eu estou notando que é mais ou menos 5 milímetros. Eu não tenho certeza se os que estão na máquina são dessa largura aí, né? Eu vou ter que medir também. E os parafusos que estão lá acho que são 6 milímetros. Todas essas medições aqui eu posso ainda buscar da micro retífica, da outra peça que a gente trouxe. Então eu vou ter que apenas mover ela daqui, né? Mas eu acho que agora eu não posso porque eu estou no meio de uma função. Mas se eu não me engano a gente pode ainda clicar aqui 2 vezes, bem na parte de baixo aqui, para refazer essa função aí. Então vamos tentar mover a micro retífica um pouco, a antiga, né? Um pouco para cá, só para ficar mais fácil para a gente ver só essa peça aqui. E é lógico que eu vou também tirar as outras peças para deixar somente a parte de cima. E eu acho que é só a mesinha ali, né? Vamos clicar fora agora, dá um OK. Muito bem, vamos de novo na mesa eixo Y. É muito importante você ativar o componente que você quer mexer, senão dá muito problema aí, certo? Então ele está mostrando aqui somente os passos que a gente fez até agora. Se eu clicar 2 vezes no furo, eu volto ali nas coisas que eu tenho que fazer com ele, né? Então, na largura, eu acho que eu posso medir a largura dessa peça aqui. Será que ele vai deixar? Bom, então aqui eu posso clicar no nosso diâmetro e eu posso escolher o diâmetro da peça antiga aqui da nossa mesinha. E parece que era 11 milímetros, beleza. Eu acho que só a profundidade eu não vou conseguir igualar, mas eu vou deixar 6 milímetros, porque aí fica um pouco mais garantido que o parafuso vai para dentro do nosso MDF mesmo, né? A largura, eu também acho que eu não consigo colocar o diâmetro ali, vamos ver, eu vou medir o diâmetro e clicar nesse diâmetro interno, e era de 5 milímetros. Eu acho que vai ser entre 5 e 6, porque depois eu tive que forçar um pouco o parafuso para ele entrar, né? Mas vamos pegar aquela medida que já está ali. Eu posso clicar em OK agora e nós temos esses 4 furos aí no meio da nossa mesa do eixo Y. Vai ficar um pouquinho difícil para eu alcançar as outras coisas depois, mas pelo menos esses parafusos estando no meio ali, já fica bem mais fácil para a gente depois, né?
Agora que nós temos o meio da nossa mesinha de forma correta, eu posso mover a barra da esquerda e a da direita para dentro. Eu vou mover em uma direção arbitrária aqui, uma quantidade arbitrária, né? Talvez 4 centímetros para dentro desse lado e 4 aqui do lado direito também. Isso aí vai ajudar a nossa máquina atual a fazer os furos, porque vai se restringir aqui a movimentação dentro de uma área bem pequena. Ó. Então vocês podem ver que não vai ter muita distância aqui. Será que eu posso fazer alguma seleção desse modo? Eu posso clicar de lá do cantinho até aqui e nós temos uma área de 20 por 16 mais ou menos. Então isso aqui eu consigo alcançar com a minha máquina atual. Então a minha máquina atual vai fazer a furação da nova mesa do eixo Y para ela mesma, né? com essa furação das peças de 16 milímetros. Eu vou diminuir um pouco a estabilidade da esquerda e na direita aqui, mas eu acho que ainda vai ficar bem melhor do que já está no momento, né? Bom, eu tenho apenas que centralizar mais algumas coisas. Eu acho que é só impressão, mas parece que tem algumas coisas aqui que estão fora ou algo assim, né? Mas não, é só impressão mesmo. Os 4 pontos aqui, né, de suporte da nossa mesa estão a mais ou menos a 15 milímetros da lateral, né? E a 70 milímetros de frente para trás aqui no nosso eixo Y. Então, eu acho que de certa forma ainda vai ser bem rígido essa parte toda. Acho que tá no meio do caminho aqui do suporte, né? Então tá bem legalzinho isso aí. Bom, eu vou fazer a mesma coisa agora para os furos dessa parte dos suportes. Então eu tenho que apenas clicar nessa parte de cima do nosso eixo Y, né? Na nossa mesa. E eu vou projetar, vou criar um novo sketch. Vou capturar essa posição. Acho que é porque eu estou movendo as peças entre os nossos sketches aqui. Então ele fica avisando que as peças se moveram, né? Mas não tem problema. Bom, agora eu vou poder apertar a tecla P de projeção e eu vou projetar todos esses pontinhos aqui dos nossos suportes, tirando o olhinho aqui da mesa. Eu posso clicar aqui em cada um desses círculos. Nós vamos projetando esses círculos em cima da nossa mesa do eixo Y para depois fazer os furos. Muito bem, é só a gente clicar aqui em OK e aí os 16 pontos vão ser projetados aqui. Vocês podem ver que eles ficam roxinhos ali com um furo no meio também, né? Com um ponto que marca a parte central desse furo. Então, como nós temos um ponto agora, eu posso ir para a parte de sólidos. Vamos ativar o olhinho da mesa aqui de novo. Posso clicar em furo e escolher todos esses furos aqui. Eu acho que tem alguma ferramenta para escolher todos eles de uma vez, né? Mas, se tiver que escolher manualmente, não tem problema também. Muito bem, com todos eles escolhidos aqui, eu vou apenas mudar a nossa extensão do furo que está como distância. Vou colocar até o outro lado da peça, assim eu garanto que ele vai vazar, né? E agora nós só temos que acertar o diâmetro da parte de cima, o que ele já está buscando, né? A mesma medida que a gente tem no furo do meio. Eu vou medir, ou na verdade nós já temos a medida dos parafusos Allen de 25 por 5 aqui. Então, como esse parafuso vai entrar nesse furo, eu posso utilizar essa medida e dar uma pequena tolerância a mais para a gente garantir que o parafuso vai entrar ali dentro, né? Então eu vou medir aqui, por exemplo, na parte de cima do furo do parafuso. Eu vou clicar nesse diâmetro aqui. Está com um diâmetro de 8,45. Vamos só arredondar isso aí para 10 milímetros, porque aí vai garantir que eu consiga passar ali com o parafuso. Infelizmente eu tenho o costume de apertar Enter e ele acaba fechando os parâmetros ali enquanto a gente está mexendo, né? Então, erro meu aí. Mas eu vou ter que fechar de novo porque eu tenho que ver qual a altura da cabeça aqui do parafuso. Se eu não me engano, eu acho que é 5 milímetros, então a gente pode colocar 6 talvez, para ele afundar um pouco mais dentro da madeira e não ficar para cima, né? Vamos pegar o diâmetro da parte de baixo agora. Esse aqui ele provavelmente vai ter que ser bem igual, né? Talvez eu vou dar apenas... acho que 6 milímetros estava bom, porque vai ser meio milímetro para cada lado, né? E também é o tanto que a nossa fresa vai conseguir perfurar. Então já fica certo também essa parte. E agora eu posso inspecionar aqui o nosso parafuso clicando nas duas partes de cima. Nós temos ali 5 milímetros também. Então parece que no nosso furo aqui estava tudo ok. Vamos clicar aqui na nossa função. Estamos com 5 milímetros de altura. Eu vou colocar 6 para ficar 1 milímetro abaixo do MDF.
Então agora nós temos quase todos os passos prontos aí para fazer a furação dessa nova mesa do eixo Y. Se eu conseguir fazer essa furação, talvez não hoje ou talvez amanhã, né, na nova máquina, eu já vou poder apenas trocar ou já instalar os nossos suportes nessa mesa, depois fazer uma nova furação apenas para os nossos suportes SK na máquina antiga, e eu apenas posso trocar isso aí. Eu vou ter uma mesa com um suporte, uma altura maior, vai ficar um pouco mais próximo da fresa, né, e vai garantir que ela vai ser mais estável também e mais precisa. Eu tenho apenas que medir esses furos do meio, porque eu não me lembro se é essa medida exatamente, e depois nós vamos criar os passos da máquina para ela poder fazer essa furação. Muito bem, vamos supor que a nossa mesa aqui do eixo Y está finalizada. Nós vamos salvar o nosso design, né? Não posso perder isso aqui. E agora eu vou apenas remover o olhinho aqui de todas as outras coisas para não me atrapalhar. E eu tenho somente a nossa mesa do eixo Y aí. Eu vou deixar ela como design ativo. Nós podemos ir na parte de manufatura, né? Que é para poder fazer os furos agora. E eu vou criar um novo setup, que é para a gente poder orientar a nossa peça na máquina e ver de onde que eu vou começar e tudo mais. Bom, uma das orientações que eu quero ter com essa máquina, ela está usando um estoque super gigante aqui, não tem nada a ver, nós vamos começar do meio dessa peça. Então vamos tentar aqui modificar o nosso estoque. Ver se eu consigo escolher aqui do sólido. Ele vai pegar uma peça do tamanho exato, né, aqui. Mas eu acho que vou ter que cortar na mão uma peça desse tamanho, até porque a minha máquina lá não vai conseguir fazer o contorno em volta para recortar uma mesinha desse tamanho. Mas o mais importante é a gente conseguir fazer os furos, certo, galera? Então, o estoque é como se fosse a peça da qual você vai fazer o seu objeto. Então, como eu vou ter uma peça que tem 15 mm de altura mesmo, que é uma chapa de MDF, a altura e a largura não importam muito, porque eu vou ter que cortar na mão. Eu vou apenas começar aqui do sólido e vou escolher o nosso próprio objeto ali. O ponto de onde começa, né, a fresar, a usinagem, você escolhe aqui, ou então você pode digitar em alguma outra parte aqui, né? Eu vou escolher um ponto do meio da nossa peça, porque se eu posicionar lá metade para um lado e metade para o outro, eu vou saber que eu vou estar no meio da nossa chapinha. E sempre a fresa vai voltar no meio da peça para a gente fazer outros passos aqui, né? Eu não sei se vocês estão notando, mas eu tô com uma pressa enorme para poder fazer isso aqui. É porque eu não tenho muito tempo mesmo de gravação, certo? Mas vamos lá então. Eu vou colocar aqui como mesa eixo Y e colocar 2.0 para a gente saber o que é a nova, né? Muito bem. Aqui no Post Process é apenas o nome do arquivo que vai ficar depois, né? Vou colocar OK. Nós temos... eu tenho que selecionar o nosso modelo, que na verdade é a nossa mesinha. Então tá OK agora. Muito bem. Agora nós temos o nosso setup, que é indicando como que a gente vai começar a usinar essa peça, né? Muito bem, galera. Começou a chover aqui. Tive que sair correndo, mas... vamos lá. Nós temos agora que fazer os furos para pelo menos os 4 suportes aqui em volta. Vocês podem ver que está passando, né, certinho. Eu acho que esses furos do meio não ficaram certos porque eles estão menores do que o que a gente tem aqui nos suportes, né? E como eu sei que eu tenho um parafuso bem maior lá, eu acho que eu vou ter que aumentar depois. Mas vamos começar só para a gente planejar alguma fresagem aqui, né? Alguma usinagem. Eu vou começar fazendo os furos completos aqui, de cima até embaixo da nossa placa de MDF. Então vamos utilizar na parte de fresa, aqui em Drilling. E eu acho que eu posso utilizar a nossa fresa reta, só que fazendo um movimento de furação. E eu tenho que fazer isso aqui certinho, porque provavelmente vai forçar demais a fresa. Então eu tenho que perfurar um pouquinho e voltar, perfurar um pouquinho e voltar. E, bom, eu não me lembro muito bem o que a gente tem que fazer certinho no programa aqui. Então, vocês vão ter que me dar esse pequeno tempo para eu reaprender o que eu tenho que fazer aqui. Bom, utilizando a função de perfurar, eu posso escolher os furos do mesmo tamanho, então ele selecionou todos aqui. E ainda tem outras coisas para a gente mexer e tudo mais, né? Mas, bom, eu posso começar da parte, ao invés de começar do hole top, que é a parte de cima do furo, vocês estão vendo que ele está buscando pela metade do furo ali. Eu vou começar do stock top, que é a partir da nossa madeira mesmo, né? Da parte de cima.
E aí tem as funções aqui certinho, que eu não me lembro quais são, né? Mas nós temos que acertar isso aqui para não fazer a fresa bater com tudo na madeira aí. Muito bem, tendo a nosso primeiro passo aqui de furação, né? Que o certo seria a gente utilizar uma broca e não uma fresa, mas a fresa ela tem uma ponta lá que ajuda a furar madeira. Nós podemos ir na parte de simulação e eu posso ver esse passo aí acontecendo antes da gente passar direto lá para o nosso programa na máquina, né? Então eu posso ativar aqui o estoque, que seria a nossa madeira sem os furos, só que eu acho que ele está utilizando... Eu acabei fazendo errado no nosso setup, porque eu escolhi o objeto como estoque. Então vamos consertar isso aí, vocês estão vendo que é como se ele já tivesse os furos, né? Vou dar close aqui, vamos na parte do setup, vou clicar o direito e escolher editar. Ao invés de utilizar o estoque aqui, que eu acabei clicando no objeto, eu vou cancelar. Nós temos que vir aqui no setup normal, o modelo ele tem que ser objeto, tá certo? E o estoque, ele tem que ser uma caixa relativa. E agora sim tá certo, eu posso colocar uma medida a mais do que o objeto, né? Como a nossa mesinha já vai ter 15 milímetros, eu vou colocar o offset de cima e de baixo em 0. E lateral, se eu tivesse alguma peça medida certinha lá, por exemplo, eu poderia falar que a tábua que eu vou utilizar tem 2 centímetros a mais em cada lado, certo? Então é isso aí que é a parte do estoque. Agora se a gente voltar aqui na parte da perfuração e eu colocar gerar novamente, né, Ctrl G, ele vai recalcular. E agora sim, quando nós formos na simulação, ativando o estoque, nós não vamos ver os furos, certo? Eu estava colocando a peça como se ela já tivesse concluída, né? Como uma peça estoque aí. Eu acho que eu posso remover o olhinho aqui dos modelos, assim ele some os nossos furos lá para a gente poder ver certinho o que a ferramenta vai fazer. Vou colocar uma velocidade bem baixa aqui embaixo e nós podemos dar play. Antes disso eu posso colocar somente o caminho que ela vai fazer depois, né? Aqui na parte de ferramentas em Tool eu vou colocar somente o Flute, que é somente onde aparece a nossa fresa, né? Nós podemos acompanhar ela devagarinho para ver o que ela vai fazer, olha lá. Ela vai furar 1 milímetro por vez e vai esperar um pouquinho antes de perfurar novamente. Eu tenho que fazer isso aí, galera, porque eu estou usando uma fresa que não é feita para fazer furo, certo? E ela vai entrar e sair muitas vezes em um furo só e vai chegar até na parte de baixo do MDF. Então, isso aí, como ela vai estar rodando também muito rápido, ela pode acabar esquentando e também fazendo pegar fogo a madeira, né? E eu acho que vocês já viram isso aí em outros vídeos meus, que eu já tentei fazer a mesma coisa, só que eu não tinha acertado bonitinho, né? Mas eu acho que dessa vez a gente vai conseguir fazer isso aí tranquilamente. Vai demorar 2 minutos e meio só para fazer esses furos dos nossos suportes. Só que se eu conseguir fazer esses furos e eles ficarem certinhos, eu posso já prender eles. E depois dessa ferramenta de furo, dessa parte dos furos, a gente pode apenas utilizar agora, deixa eu voltar aqui com os nossos modelos, ó. Eu posso utilizar agora sim a limpeza 2D, que eu acho que é a limpeza adaptativa, né? E nós podemos escolher, eu vou utilizar a mesma ferramenta, então tá tudo ok aqui. Eu tô achando estranho que ele não tá buscando nenhuma das nossas medidas ali que eu havia colocado antes. Tá bem estranho isso. Aí escolhendo a ferramenta ele já vai dar aqui a nossa velocidade de corte. E eu posso escolher aqui os furos. E eu vou escolher pela parte de baixo, que eu acho que ele vai entender certinho. Que é a parte que nós temos que limpar, né? Para caber a cabeça do nosso parafuso. Então fazendo isso, olha lá, eu apenas não coloquei os parafusos do meio aqui, galera. Eu acho que vocês devem ter se perguntado isso, né? Se eu tenho o parafuso ali que cabe aqui nos suportes, por que eu não medi o parafuso que está no meio da peça? Bom, ele está lá na máquina antiga e eu não tenho ideia de quanto que é o tamanho dele. Mas depois a gente pode medir para acertar esses furos aqui e refazer esses passos somente para os furos do meio, né? Muito bem, eu acho que eu tenho aqui os 16 furos. Se você não tiver certeza do que fazer aqui depois de selecionar os pontos, clica um OK e geralmente ele já vai montar alguma coisa, né? Se não montar, aparece algum tipo de aviso aqui. Parece que ele está carregando agora, vamos ver, olha lá, 80%. Ele vai aparecer um aviso que não conseguiu fazer o toolpath, né, o caminho. Então aí, se não apareceu, tudo bem, você pode ir lá. Geralmente é por causa de espaço em volta, né,
da onde ele tem que limpar. Eu tenho também que ativar várias coisas. Infelizmente não vai ter como eu explicar o programa como funciona, tá galera? Mas geralmente é isso aqui, ó. Ele está deixando meio milímetro de cada lado desse furo. Como a fresa tem 6, mais basicamente 1 milímetro, vai dar 7, vai dar quase o tamanho inteiro do local onde ela tem que limpar, né? Então vou colocar aqui 0,5, que é o tanto que ela tem que deixar em volta para depois fazer um acabamento, né? Talvez isso já vai fazer funcionar certinho o nosso passe. E como não funcionou, deve ser outra função. Vocês estão vendo que é difícil para eu explicar para vocês como que funciona, sendo que nem eu mesmo sei como é que... que eu não tenho tanta experiência com o programa assim. Desde do último vídeo, né, que eu não mexo com a nossa maquininha aqui. Um dos outros motivos que pode acontecer é que ele está tentando fazer uma entrada em hélice, né? Esse helix, ele tenta fazer esse último padrão ali, que é para ir com um pouquinho menos de força em cima da fresa. Como ele está tentando fazer um diâmetro de 5.7, ele acaba passando em volta aqui, né, do tamanho do nosso furo. Vamos colocar um diâmetro menor, talvez um diâmetro de 2 milímetros para 1. E aí, eu acho que vou colocar uma inclinação de 5 graus, que eu acho que vai um pouco mais rápido também. Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, vocês podem ver que ele está fazendo uma hélice antes de entrar no furo. Só que nós já havíamos feito o furo para essa parte, então eu não preciso, como o furo vai vir antes e vai passar da parte de cima para baixo, eu não preciso entrar em formato de hélice de novo. Então eu posso clicar aqui em editar e ao invés de... eu posso escolher os pontos que já foram perfurados aqui em Pre-Drill. Eu posso escolher todos esses pontos aqui. Vou clicar fora aqui de novo. Vamos clicar todos esses pontos na parte de baixo. E aí o programa vai saber que nós já perfuramos ali com outro passe, né? Então dá pra gente apenas limpar essa parte em volta agora para caber a cabeça do parafuso. Outra coisa também, pode ter demorado um pouquinho menos ali. Eu vou colocar, ao invés de fazer essa hélice de entrada, nós podemos colocar apenas o pré-drill, que ele já vai saber que foi pré-perfurado antes, né? E aí nós colocamos em OK. Eu vou na verdade colocar em plunge aqui, porque senão ele vai tentar entrar direto naquela altura do furo e vai dar errado, né? Vamos colocar apenas 1 milímetro de altura, só para ele saber a distância que ele tem que manter longe aí da peça, né? E aí eu acho que ele vai dar certo agora, olha aí que legal. Todos os nossos passes aí fazendo a limpeza. Bom, para a gente ver se vai dar tudo certo ou não, vamos clicar aqui no Setup, lá em cima, né? E clicar em Simular. Aí eu vou ver a mesma coisa de novo, nós vamos retirar aqui os modelos. E eu posso apenas seguir aqui os passos. O primeiro é aquela perfuração lá maluca indo para cima e para baixo. E nós podemos passar para a próxima operação aqui, para ver o que vai acontecer. Depois de perfurar tudo, ele vai voltar para o primeiro furo e vai abrir cada um deles para caber a cabeça do nosso parafuso lá. Existem vários tipos de parâmetros que eu tenho que acertar de acordo com a minha máquina, mas no mínimo, né, vai ser isso aí. A gente vai perfurar primeiro até a parte de baixo e depois aproveitar que já foi feito o furo para entrar com a fresa e abrir ele para caber a cabeça do parafuso. E aí, se desse tudo certinho, em 3 minutos eu teria, ou 4 minutos mais ou menos, né, eu teria esses 16 furos feitos aqui na nossa nova peça de MDF. Muito bem, galera, por enquanto é aqui que eu tenho que parar. Nós vamos ver como fazer esses furos na máquina depois. Só que faz um tempinho que eu não ligo ela, não sei como é que tá o notebook funcionando com ela e tudo mais. E também tá chovendo aqui, eu não posso cortar madeira agora, senão vai virar uma sujeira lá, né? Bom, nós vimos como fazer esses furos, eu tenho os 16 furos em volta. E não se preocupe, o corte vai aparecer nesse vídeo ainda. E eu tenho apenas que medir os furos do centro da peça para poder colocar o suporte embaixo dela. Assim eu posso apenas trocar uma mesa por outra. E aí eu vou melhorando até a nossa primeira máquina, até eu poder construir as partes mais complexas da CNC 2.0. Então por enquanto eu espero que vocês tenham gostado dessa parte da montagem. Eu sei que é um pouquinho chato ficar projetando à toa, mas é só assim que eu vou conseguir avançar nesse projeto. Então se você gostou, deixa o seu gostei. E vamos, se eu conseguir fazer tudo certinho, né, para a parte do corte aí da nossa nova mesa da CNC 2.0. Beleza, galera, eu já passei aqui as instruções para a gente fazer os primeiros furos na nossa nova mesa do eixo Y. Não sei se vai estar bom o som também, mas eu estou tentando fazer isso aqui de uma forma um pouco rápida, então talvez não vai sair certinho, né? Bom, eu prendi a nossa mesa antiga ali
e coloquei já a nossa fita crepe para poder prender a nova tábua da mesa. Eu consegui aqui recortar uma tabuinha de 35 por 33, meio que na mão ainda, mas até que ficou legal. Já marquei o centro dela, onde a gente vai posicionar a ponta da fresa, porque o nosso passo começa do centro, né? E eu vou colocar aqui apenas a fita crepe para poder passar aquele esquema da fita com a super cola, certo? Então eu acho que vai ficar bem, bem justo ali na máquina, mas dá para vocês verem que dá para a gente colocar aqui a nossa nova tabuinha no local correto. Eu vou levantar um pouco a fresa depois, né? E aí a gente vai começar a fazer os 4 furos do meio. Se der tudo certo, eu já vou poder colocar o suporte do eixo Y dessa própria máquina. Vocês podem ver que a bagunça que está ficando aqui do número de tábuas, né, que a gente tem. Tem a mesa aqui embaixo, a mesa de sacrifício aqui, mais uma tabuinha e mais outra pequena, e agora essa daqui que vai ser o nosso novo eixo Y aí. Eu vou tentar gravar. Infelizmente tá bem tarde que eu não vou conseguir lançar esse vídeo na quinta-feira, mas vamos lá, vou testar. Muito bem, galera, eu tentei fazer tudo sem parar aqui de gravar e demorou mais ou menos uns 9 minutos só para acertar a nossa tábua. Infelizmente ela está meio solta ainda porque ela não está muito bem presa no lugar, né? Mas vamos tentar mesmo assim, talvez funcione. Muito bem, galera, os 4 primeiros furos deram certinho aqui. Eu vou ter que parar agora porque está muito tarde, são 10 horas agora, eu não quero ficar fazendo mais barulho tão tarde assim. Mas parece que os furos ficaram retos ali em relação, pelo menos à máquina, né? Se eu tentar colocar aqui certinho, dá pra gente ver que ficou bem bonito. E eu acabei esquecendo que estava na profundidade máxima do furo, então erro meu ali na hora de fazer essa abertura na parte superior. Você viu que a máquina ela tentou fazer o furo completo aqui, mas ainda bem que a Makita é forte, né? Então ela conseguiu realmente fazer o furo aqui. Eu não sei se vai encaixar os parafusos certinho, mas pelo menos a primeira parte eu consegui fazer. Então, se a gente retornar ao zero aqui e ela voltar certinho no meio, eu posso continuar amanhã, eu acho, a fazer os furos aqui em volta para os suportes. A mesa ficou totalmente instável aqui, porque está muito alta, né? Está grudado com super cola, mas eu vou reprogramar esses passos para a gente não forçar muito a maquininha. Eu acho que para o vídeo de hoje é só, eu não vou conseguir fazer ela e montar depois, então o que eu puder fazer eu vou tentar fazer para vocês acompanharem, certo? Então é isso aí, galera.
eu vou terminando o nosso vídeo por aqui mesmo. Tô com uma bela iluminação totalmente ao contrário aqui, né? Parecendo de filme de terror. Mas eu não vou continuar a furar ali porque tá muito tarde realmente. Bom, amanhã talvez eu consiga fazer os 4 furos dos suportes e eu tenho que fazer com um pouco mais de calma porque eu acabei projetando aquelas passadas lá de uma vez só e vocês viram que quase deu problema ali para a maquininha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês podem deixar o gostei para ajudar na divulgação dele e também da série. E eu vejo vocês no próximo vídeo da nossa CNC caseira. Certinho? Falou galera, valeu!